Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Te adoramos, Senhor. Os teus braços é o nosso descanso. Somente nos teus braços, Senhor. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu santo nome. Santo, santo és o Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Boa tarde a todos. A graça e a paz. Nós estamos passando agora pelo Instagram, o culto às 18 horas, por causa do toque de recolher. E às 20 horas vai estar passando aí pelo YouTube, pelo Face. E vai deixando seu pedido de oração. Vamos estar orando, vamos estar vendo o Face, o YouTube, vamos estar clamando pela sua vida, com certeza. Espero que a graça, que a unção, que a misericórdia do Senhor alcance todos vocês neste momento. Aleluia. Glória a Deus. Uma coisa peço ao Senhor, que a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. O seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, que a
buscarei. Que os meus pés estejam em tua casa. Que os meus pés estejam em tua casa. Para sempre, para sempre. O seu amor me sustenta nas minhas fraquezas. nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça Tua graça me basta. Senhor, tua presença me Aleluia, Jesus. Só a tua graça que nos basta, Senhor. Nós vamos fazer uma oração neste momento. Assim que nós estávamos para iniciar o culto, nós ficamos sabendo que o Sr. Carlos, ele que está sempre assistindo com a gente, foi internado e que a esposa faleceu. Então a gente vai estar orando pela Carolzinha, a gente vai estar orando por ele, pedindo ao Senhor a graça, a unção sobre a vida dele neste momento. E você também que se encontra enfermo neste momento, recebe as mãos do Senhor, recebe o alívio, recebe o bálsamo do Senhor. Querido Deus, nós oramos neste momento sobre a vida do Sr. Carlos e nós pedimos que tua graça, a tua graça que nos sustenta, seja sobre a vida dele, Deus. Nós oramos para que o teu Espírito opere a cura, opere a restauração neste momento sobre a vida dele. Da mesma forma, Senhor, visita a Carolzinha. Só o Senhor pode fortalecer. Só a tua graça é que sustenta num momento como esse. E nós pedimos que sejam com eles agora. Nós pedimos que esteja fortalecendo. Nós pedimos que essa graça maravilhosa seja sobre a vida deles, ó Deus. Visita agora. Senhor, onde houver alguém enfermo, onde houver alguém passando, Senhor, por essa enfermidade, desse inimigo invisível, desse vírus, Pai, que no nome de Jesus as mãos santas do Senhor opere, as mãos santas do Senhor estejam tocando, estejam trazendo cura. Só a tua graça é que nos basta, só a tua graça que nos fortalece em todo momento, principalmente os momentos, ó Deus, em que o mundo tem passado. Que a tua graça, Senhor, se manifeste, que a tua misericórdia se manifeste. Nós entregamos cada vida neste momento, nós clamamos por cura e da mesma forma clamamos pelo consolo na vida do Sr. Carlos, clamamos pelo consolo na vida da Carolzinha, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Só tua graça nos basta, só tua graça nos sustenta. Te adoramos, Senhor.
graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Tu és digno de tudo, todo louvor, toda adoração. Só tua graça, só tua presença é que nos sustenta, é que nos levanta, é que nos fortalece. Nós te adoramos, Senhor. Pai, nós oramos sobre cada pessoa neste momento que tem nos assistido. Pedimos que essa graça, pedimos que esse amor que nos sustenta, que essa graça venha fortalecer cada um. E nesses dias de Deus, nesses dias em que não só a nossa nação, mas o mundo tem passado, que nós possamos encontrar no Senhor a força, e que possamos nos render ao Senhor, nos entregar por completo ao Senhor. Só a tua graça nos basta, e o teu poder nos aperfeiçoa na fraqueza. Te adoramos, Senhor, nós te adoramos. Obrigado, Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Bem, nós tivemos no último culto falando sobre ser prudente diante de todas as situações. E conversando com algumas pessoas, principalmente alguns líderes aqui, eles estavam falando sobre uma continuação de uma segunda parte que foi muito importante. Até uma delas foi a Darlinha, que comentou a importância sobre vida financeira. E nós vamos continuar então a segunda parte sobre ser prudente diante de tudo, ou diante de todas as situações que a gente tem vivido. Amém? Então vamos lá. Bem, o principal motivo de divórcios que existem, a gente sabe que boa parte de divórcio normalmente é infidelidade conjugal. Mas junto com a infidelidade conjugal, uma das razões que os casais têm se separado, têm levado ao divórcio, é relacionado à administração do dinheiro do casal. Porque muitas vezes nós deixamos de lado essa parte. A gente tem que levar em consideração tudo, e muitas vezes a parte financeira, a parte profissional, nós deixamos de lado. A gente se esquece, mas é uma das causas de separação entre os casais. E a gente precisa falar mais sobre isso, principalmente na época em que nós vivemos. Precisamos ser prudentes diante de toda situação, saber administrar para vencermos nos tempos difíceis, antes que eles cheguem, apesar que já estamos há um bom tempo vivendo esses tempos difíceis. E a gente não sabe o dia de amanhã. Por isso é necessário sim nós olharmos para o lado financeiro, para o lado profissional. E por que não pedimos ao Senhor a direção em tudo na nossa vida? Porque Ele é Deus, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele tem o poder para nos abençoar. E nós precisamos aprender a planejar os nossos investimentos, os nossos gastos. E de que adianta conhecer as Escrituras se nós não praticamos? E uma das coisas que Deus, Ele nos ensina é sobre administração diante de situações difíceis. No último culto nós falamos, por exemplo, sobre José. E José, ele revelou um sonho de Faraó. E nós falamos sobre o significado do sonho, que seriam 7 anos de muita prosperidade sobre a terra. 7 anos.
e depois 7 anos de miséria, 7 anos de uma situação difícil. E Deus deu sabedoria a José e ele interpretou o sonho. No sonho de Faraó, apareceram 7 vacas gordas e depois apareceram 7 vacas magras e horríveis, e elas engoliram, elas comeram as vacas gordas, e elas continuaram feias na sua aparência. E também ele sonhou com 7 espigas de milho, muito bonito, e depois surgiu 7 espigas, bem horríveis, e elas também comeram as gordas e continuaram horríveis. E ninguém conseguia interpretar. Mas Deus deu sabedoria a José para interpretar aquele sonho. E ele disse para Faraó, Faraó, haverá 7 anos de muita abastança, de prosperidade, mas depois haverá mais 7 anos de sofrimento e de muita dor, e de fome. E Faraó, ele ficou preocupado com aquilo. E José tinha falado para ele colocar pessoas sábias para estar administrando. E um dos sábios que foi escolhido foi José. E o que José fez? Ele orientou o Faraó que durante os 7 anos, ele separasse sempre uma parte, sempre guardasse no celeiro, guardando nos celeiros, e de forma que durante os 7 anos, enquanto todo mundo estava esbanjando a fartura, esbanjando a prosperidade, eles estavam separando uma parte em tudo. E quando entrou a fome na terra, quando aconteceu o período de 7 anos de fome, somente o Egito tinha os celeiros cheios. Só o Egito conseguiu passar por aquela situação difícil, porque soube administrar. E a gente sabe que José se tornou governador do Egito, e Deus deu ele essa sabedoria, Deus deu ele essa unção. E nós falamos no último culto, que não é julgando uma maldição, mas a gente tem visto como tem sido a economia no país, a gente tem visto tanta coisa acontecendo, e nós precisamos aprender com Deus a administrar, nós precisamos aprender a agir da forma com sabedoria, nas nossas finanças. A gente precisa ter o ensinamento do Senhor, e a palavra de Deus são muitos versículos que falam sobre isso, e nós queremos continuar essa palavra nessa noite, e eu convido você para abrir em 1 Reis, se você está com a sua Bíblia perto de você aí, ou se está difícil, dá uma levantada, corre lá no quarto, pega ela, não sei onde você deixou, mas dá uma corridinha, seria bom você acompanhar, porque tem muitos versículos. 1 Reis, capítulo 10, a gente vai falar de um homem que é um exemplo, não tem como falar de prosperidade sem falar sobre este homem. Está lá em 1 Reis, capítulo 10, que é Salomão. O livro de Provérbios e Eclesiastes estão repletos de conselhos sobre como lidar com os próprios recursos financeiros, e a gente tem que aprender aí com Salomão nesse aspecto. 1 Reis capítulo 10, versículo 4, ele é visitado pela rainha de Sabá. Versículo 4, vendo pois a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus copeiros, o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Vamos repetir essa parte. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, a casa que ele edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Ela ficou admirada em ver tudo o que ele tinha, a administração e tudo. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos
eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria, prosperidade, a fama que ouvi. Versículo 23, assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Se Salomão foi um dos homens mais ricos, se Salomão foi o rei mais rico que existiu, por que não aprender a administrar com as palavras de um homem que foi o rei mais rico que já existiu? Do homem cuja fama, cuja sabedoria e riqueza foi a maior do seu tempo. Entre os reis, tanto que esta rainha, a rainha de Sabá, ela veio visitar para ver se era verdade o que ouviu falar sobre aquele homem. E ela ficou encantada. Nós usamos o verso aqui que ela ficou fora de si, diz o versículo 5, ela ficou fora de si, em ver, ou seja, admirada, espantada, em ver a prosperidade de Salomão. E eu quero usar alguns versos de Salomão, então preste atenção. Nós estamos usando como referência a palavra do Senhor, e alguém que o próprio Deus prosperou. Então, querido, é tempo de você prestar atenção e ouvir. Vai ter coisas que você não vai gostar de ouvir, mas você precisa, para que você venha aprender com o homem que mais sábio que já existiu e com uma riqueza imensurável. Então, a sabedoria, as palavras que ele falou, inspirado pelo Senhor. Vamos começar então lá em Provérbios capítulo 13. Algumas coisas que Salomão falou e que nós precisamos aprender. Provérbios capítulo 13. Provérbios capítulo 13, nós vamos ver o verso 11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Mais uma vez, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Algumas versões está escrito assim: a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem ajuda com o próprio trabalho aumentará. O que é a riqueza de procedência vã? Dinheiro ganho com desonestidade. Quantas pessoas às vezes são desonestas no seu ganha-pão? Às vezes você vai fazer um trabalho para alguém, aí você repara a aparência da pessoa para dar um preço. Ou seja, você vai pela aparência, às vezes você não está agindo com honestidade. Às vezes também aquilo que você está fazendo, o trabalho que você está fazendo tem um valor justo, mas você coloca uma coisa totalmente irreal. Na verdade, também é um dinheiro, é um ganho desonesto. A gente precisa aprender com a palavra do Senhor, para que tudo aquilo que vier nas nossas mãos sejam abençoado. Vamos em Provérbios 22, ainda continuando em Provérbios de Salomão. Provérbios 22. Uma coisa que eu disse que talvez você não vai gostar é porque nós vamos falar de cartão e nós vamos falar de empréstimos. O que a Bíblia fala sobre empréstimos? Apocalipse 22, verso 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que toma emprestado é servo do que empresta. Versículo 26, ainda do capítulo 22. Não esteja entre os que se comprometem e fiquem por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, por que arrisca perder a cama debaixo de ti? Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, por que arriscar perder a cama de debaixo de ti? Agora, olha para você ver, nós lemos lá, o que toma emprestado é servo do que empresta. Fazer empréstimo é um grande compromisso. Apenas faça empréstimo se realmente você conseguir pagar.
se você vê que é possível pagar, se você calculou direitinho, se vai ter como você pagar. Para quê? Para que você venha se livrar de toda a armadilha. Aqui deixa bem claro, aquele que toma emprestado é servo do que empresta. E nós vimos aqui falando, porque se não tens com que pagar, por que arriscar perder a cama de debaixo de ti? Quantas pessoas que às vezes perdem tudo, e não estou falando só de finanças, porque eu torno a repetir, uma das coisas que faz muitos casamentos se perderem, que traz o divórcio, é não saber administrar. É difícil conviver com uma pessoa que não sabe administrar. E você quer saber de uma coisa, que às vezes você fala assim, não, mas eu não tomo emprestado, mas vamos lá no cartão de crédito. Querido, quantos que só pagam o mínimo? Pagam o mínimo, ou cai no rotativo, sabe? Vem a fatura ali, aí a possibilidade aparece lá de pagar o mínimo, e você vai correndo naquela possibilidade ali, e fala, não, eu estou apertado esse mês, eu vou pagar o mínimo, aí no próximo mês eu vou estar mais tranquilo. Só que você esquece que esse mínimo é acrescido de juros, de imposto sobre transações financeiras, que é o IOF, multas por atraso, e aí você só vai se complicando no outro mês. Aquilo que parecia ser legal, eu paguei o mínimo, então estou aliviado no próximo mês. Mas aí você se esquece de tudo isso, de todo o acréscimo de juros, do imposto sobre transações financeiras. Você começa a ter um descontrole dos seus gastos, sabe? E hoje em dia, na pandemia, a facilidade de comprar pela internet e o delivery, muito usado durante esse isolamento social, as pessoas acabam perdendo o controle dos gastos. A gente precisa ter sabedoria para administrar. Não é porque está oferecendo ali várias prestações. Querido, não faça algo que não seja a sua realidade. Não tente viver fora da sua realidade, porque vai virar uma espécie de bola de neve. E vai crescendo, e vai crescendo. Uma vez eu conheci uma pessoa que ela recebia um salário, e ela devia 10 mil no cartão, e ela falava, não, é só eu ir pagando sempre o mínimo, mas olha para você ver, quando ela foi falar, a conta dela era 3 mil, quantos meses que ela não ficou pagando isso? Quantos meses que não ficou? Quantos que estão perdendo tanto na sua finança por causa disso, por causa de juros, por causa de cartão? Não tenha, para quê? Ter vários cartões, você tira onda, eu tenho muitos. Querido, você não sabe a cilada que você está entrando. Não vá comprando só porque você tem limite, só porque você tem condições, a não ser que você pague aquilo. Saiba administrar, tente gastar de forma que não ultrapasse aquilo que você tem. Não adianta você comprar, ter as coisas e estar endividado, é perigoso até qualquer momento, como diz a Bíblia aqui, se não tens com que pagar, por que arrisca perder a cama de debaixo de ti? A Bíblia está falando, o que com você? Se você não tem como pagar, por que você está arriscando perder seus bens? Por que você está arriscando o banco tomar de você? Por que você está arriscando? Então a Bíblia ela é bem clara, quem está falando aqui torna a repetir. Salomão, inspirado por Deus, que trouxe essa lição para nós. Agora, olha bem, Provérbios capítulo 14, nós vamos ver Provérbios 14, versículo 15. Vamos ver mais coisas aí, porque Salomão tem muitas coisas para nos ensinar. E é bom aprender com alguém sábio, né, inspirado pelo Senhor, usado por Deus. Provérbios 14, nós vamos ver o versículo 15. Provérbios 14, verso 15. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Quantos que, sabe, na simplicidade,
acabam fazendo coisas que depois vão se prejudicar. Tenha cuidado com o negócio que você vai fazer, com propostas que vão sugerir para você. Procure entender os riscos. É o que Salomão está falando aqui. Às vezes você está querendo investir, às vezes você está querendo fazer algo, mas você não procura olhar, sabe, o cuidado de entender a proposta que você está recebendo. Em tudo. Você precisa ter sabedoria. Aqui Salomão está nos instruindo até mesmo como negociar, como conseguir algo, como produzir. Ele fala que você tem que analisar. Se a gente for ver pelo versículo novamente aqui, Provérbios 14, verso 15, o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, não é aquela simplicidade, aquela ingenuidade. Você precisa ser prudente, você precisa atentar para os passos, você precisa entender a proposta, entender bem os riscos, para que você não caia numa cilada. Nós devemos ser sábios com o nosso dinheiro, nós devemos, quando pode, economizar o dinheiro, mas não é acumular ele como tesouro, mas é usar com prudência e com controle. É isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o ter dinheiro, mas é quando você usa de uma forma errada. É quando você abandona tudo por causa do dinheiro. É quando você se desespera ao ponto de querer só ter acúmulos. Tem pessoas que a conversa dela é só sobre bens. Ela não consegue conversar direito com uma pessoa. Ela tem que falar sempre sobre o que ela tem, o que ela gasta e o que ela compra. Quer dizer, é um amor ao dinheiro. E você tem que ter sabedoria. Como servo de Deus, você precisa ter prudência, até mesmo nesse aspecto. Não deixar o dinheiro ser Deus na sua vida. Não deixar. Ele é bênção, sim. Por que não dizer que o dinheiro é bênção? É. Na verdade, é algo que nós precisamos, mas você não pode deixar que isso venha subir a sua cabeça. Provérbios 21, 20. Provérbios capítulo 21, versículo 20. Tesouro desejável é azeite. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o desperdiça. Em outra versão diz, o homem sensato tem o suficiente para viver, seja na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Então olha para você ver o que a Bíblia diz, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Você não consegue administrar, você não sabe administrar. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos já nesses tempos difíceis, e dizer para você que vai melhorar, e dizer para você que, isso aqui daqui 1 mês, 2 meses, vai melhorar. Não, você tem que saber administrar. Você tem que saber administrar. Você tem que parar com essa mania de gastar tudo que você tem. O homem insensato desperdiça. Aqui está falando que tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Porque é saber, sabe, como guardar, é saber, é ter o suficiente para a sua fartura. É ter o suficiente para a fartura da sua casa, para você ter o necessário. Mas tem gente que ele ultrapassa o limite. Tem gente que está vivendo fora da realidade dos dias de hoje. Tanta gente perdendo emprego, tanta gente fechando seu comércio, tanta gente sendo despedido. E tem pessoas que parece que estão vivendo em outro planeta, porque continua sem sabedoria para administrar. E a Bíblia fala sobre isso, o homem sensato tem o suficiente para viver, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha.
Tenha sabedoria. Tenha sabedoria na sua vida com tudo. Cuidado com o descontrole nos gastos. Como eu disse antes, cuidado com o cartão de crédito. Cuidado com a forma que você administra aquilo que entra na sua casa. Cuidado com o que vem para a sua vida. Então você precisa pedir a Deus sabedoria, principalmente nessa época que nós estamos vivendo. O servo de Deus ele precisa pedir Deus orientação. Olha para você ver. Salomão falava Obrigado. O Senhor, da forma que ele agiu, dando sabedoria, José. Então, a gente vê que é uma área também que Deus, ele nos ensina. E nós precisamos ter sabedoria. Não adianta seguirmos a palavra em algumas coisas e deixar as outras fora. A gente precisa ter controle nos gastos. Lá em Lucas 12, Lucas capítulo 12, nós vamos ver no versículo 15. Lucas 12, verso 15. Então lhe respondeu: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A gente tem que ter sabedoria, não perder o controle. Às vezes, querido, tem tanta coisa que é até supérfluo na sua vida, mas você viu e se encanta por aquilo, e você quer ter aquilo, e muitas vezes você acaba entrando num descontrole na sua vida financeira, na sua vida profissional. A gente precisa aprender a administrar. A gente precisa pedir sabedoria ao Senhor, para que esteja nas nossas finanças, para que nós possamos andar de acordo com Ele. Quando você pede a Deus sabedoria, quando você ora, principalmente nesse período, você pediu ao Senhor, com humildade: Deus, me dá sabedoria para administrar, me dá sabedoria para que eu possa romper nesse tempo, para administrar, Senhor, todo o dinheiro que entrar na minha casa. Com certeza, Deus vai te dar sabedoria. Nós vimos o Senhor dando sabedoria a José, para orientar ao rei, ao faraó. A gente vê o Senhor dando sabedoria a Salomão, quando ele pediu, e Salomão, por diversas partes, se nós formos ver, não só Provérbios, mas Eclesiastes também, fala muito sobre administração, sabe? Então, se Deus deu sabedoria a esses homens, e eles souberam como agir nas suas finanças, por que não eu e você precisamos pedir a Deus sabedoria para administrar? E com certeza, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Com certeza, Deus vai nos dar sabedoria para que tudo que nós fizermos não venha a ser armadilha, mas possamos andar no conselho do nosso Deus. Então é necessário orar, é necessário pedir a Deus sabedoria, para você não ser preso com tantas situações, para você não entrar em frias, para você, sabe, não ser dominado por situações complicadas e nem mesmo pelo dinheiro, mas ter sabedoria, para aquilo que Deus abençoar, para aquilo que Deus te dá, você ter o discernimento e saber administrar. E aí você vai vencer, seja qual for o tempo, você consegue vencer. Por quê? Porque você aprendeu a administrar, mesmo em tempos difíceis. Eu quero orar por você neste momento. E se você quer pedir isso ao Senhor, e se você precisa dessa unção de sabedoria, este é o momento de você fechar os olhos, este é o momento de você orar comigo, e vamos pedir ao Senhor, para que essa graça, para que a unção, para que a presença dEle seja sobre a nossa vida financeira, seja sobre a sua vida profissional. Feche os teus olhos. Você pode repetir comigo, diga assim: Senhor, o Brasil e o mundo estão passando por um momento difícil, conturbado, com esta pandemia. Muitos tiveram, Senhor,
perdas emocionais e financeiras. Oramos para que o Senhor nos ajude, venha ajudar cada pessoa a administrar as suas finanças. E aqueles que administram o dinheiro público, dê sabedoria a eles, para que o façam com a direção do Senhor, para que a nossa nação venha a ter prosperidade. Pai, abençoa cada vida neste momento, e aqueles que se encontram sem trabalho, abre as portas para eles, toca sobre cada família, toca sobre a nossa casa, traz a tua unção, dá-nos a sabedoria, queremos a sabedoria que vem do Senhor, assim como o Senhor deu sabedoria a José, assim como o Senhor deu sabedoria a Salomão, nós pedimos sabedoria, queremos saber administrar, em toda e qualquer situação, clamamos por Ti, pedimos o Teu conselho, não iremos fazer nada, sem pedir o conselho do Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas, e só o Senhor pode nos abençoar, só o Senhor pode mudar a nossa história de vida. Ensina-nos, ó Deus, a termos sabedoria, a andarmos direito. Ensina-nos, ó Pai, a administrar conforme a Tua vontade e conforme a Tua unção. No nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Agora que você orou, com certeza Deus vai começar a derramar sabedoria sobre a tua vida. Sabe, tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, crendo, nós conseguimos. A palavra de Deus diz isso. E tem hora que a gente faz as coisas sem pedir sabedoria. Tem hora que a gente sai para comprar algo, ou fechar um negócio, fazer alguma coisa, sem pedir direção, sem pedir sabedoria. Eu e você precisamos da sabedoria do Senhor. Precisamos estar firmes diante do Senhor. Ah, pastor, mas são poucos versículos que falam sobre finanças. Sim, são pouquíssimos. Mais ou menos 2.200 e poucos versículos que falam sobre essa área. Deus é um Deus que soube administrar. Deus é um Deus que soube investir. Ele enviou um para ganhar tantos outros filhos. Deus soube como administrar. E eu e você precisamos aprender a administrar. Porque se Deus é um Deus que não desperdiça nem palavras, Ele é um Deus que nos abençoa, Ele é um Deus que dá sabedoria, então por que nós vamos agir de qualquer forma? Amém? Vamos adorar o Senhor? Glória a Deus. Senhor, se inclinem, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, a dizer que Tu és o Tu és o Rei, Senhor. Rei, dizer que Tu és o Senhor. Os anos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, dizer que Tu és o Senhor. Ele é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade.
igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh Senhor, nós te adoramos, nós te adoramos. Tu és digno de todo louvor, Tu és digno de toda glória. Deus, que o Senhor esteja abençoando os lares neste momento, que a unção do Senhor seja derramada sobre cada vida. Deus, olha para cada família, olha para cada pessoa. Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre este lar. Ah, Deus, que a graça do Senhor se manifeste sobre a nossa nação. Deus, que o vento do Teu Espírito sopre para fora, para longe. Ó Deus, que desapareça, Senhor, tudo aquilo que tem dominado as nações. Ah, Deus, que o mundo entenda que precisa se humilhar, que precisa buscar pela Tua face, pela Tua graça, para que nós possamos Te encontrar em todas as áreas da nossa vida, Te encontrar, Senhor, a cada momento. Oh Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. O Teu povo clama por misericórdia, o Teu povo clama por sabedoria em todas as áreas, o Teu povo clama por Ti, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade. Que o mundo saiba disso, que o Brasil saiba disso, que haja justiça, que haja igualdade. Te adora. A tua igreja te adora. Ele é sempre eterno, misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Amém, Jesus. Nós já vamos pegando alguns nomes aqui, para que a gente possa estar intercedendo. Você que vai estar conosco às 8 horas, aí vamos estar intercedendo pela sua vida também, clamando por você. Temos a certeza que o Espírito do Senhor há de manifestar, de trazer unção sobre a sua vida. Nós oramos pela Bruna, pela chefe da Júlia Souza, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, que a misericórdia do Senhor te alcance, seja qual for a área que necessita, que a bênção do Senhor seja sobre você, que a bênção do Senhor seja sobre cada vida que está conosco, cada pessoa que está assistindo, não importa se é pelo Face, o Instagram, o YouTube, mas que seja alcançada. E que no momento em que estiver online, no momento em que estiver assistindo este culto, seja tocado pela unção do Senhor, seja qual for a área. Nós profetizamos o milagre de Deus, nós profetizamos cura, nós profetizamos libertação, nós profetizamos prosperidade, nós profetizamos transformação. Seja abençoado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agradecemos a vocês que estiveram conosco. É um tempo bem pequeno, mas é um tempo gostoso de estar juntos, poder adorar e poder aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Que Deus venha te abençoar de uma forma sobrenatural e que a unção do Senhor permaneça sobre a tua vida e que tudo que vier sobre as tuas mãos, em todas as áreas, que a unção de Deus seja sobre você e que você saiba administrar, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Teu